Fala, fiel, que é o programa Poderoso Timão, trazendo mais um programa após a onda de vitórias. O crédito, os agradecimentos vão estar na descrição do vídeo. Então bora lá, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Vamos ver como é que está a classificação do Brasileiro para a gente retomar aí, já que estamos em plena data FIFA. O Botafogo segue líder ali, ó, com seus maravilhosos 60 e... Lê aí para mim, Arnaldo. 8. Agora tá todo mundo com 33 jogos, 68 Isso. pontos. Palmeiras vice-líder com 64, Fortaleza, que campanha espetacular, 63. Flamengo, o Melved com 58, é isso? 9. 59. Internacional, 58. 9. E o São Paulo, 57. Eu ainda não comprei meu óculos. É bom. E aí tem aquele vale, o Cruzeiro com 47, mas está na final da Sula. Depois tem o Bahia, que caiu, despencou vertiginosamente, está tentando retomar. O Vasco, o Galo, o Corinthians já aí, ó, na boca da primeira página da tabela. Grêmio, Vitória, Atlético Paranaense, que deu uma escapadinha, Fluminense, que está voltando a ficar em perigo, Criciúma, e na zona de rebaixamento, o Juventude, o Bragantino, o Cuiabá e o Atlético Goianiense. São aí os times que estão estariam nesse momento rebaixados para a segunda divisão. Vamos ver quem será o possível time do Corinthians que enfrenta o Cruzeiro amanhã. Tem alguma dúvida, Vessa? Só uma no meio, praticamente. O restante não tem muita dúvida, não. Qual é a dúvida? Essa do Bidon ou do Charles. Ainda tem uma possibilidade do Alex Santana ali. Os três dividem essa possibilidade, né? Mas a tendência maior é jogar o Bidon. E a gente sempre põe o só mais um. Aí a gente optou pelo Charles. O restante dificilmente não será esse time aí. Muito bem, tá aí então o time: Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Kaká e Bidu, Ranieri, Carrilho, Bidon ou Charles, Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Fala. Só tem dois zagueiros, né? O André tá machucado e o Félix Torres na seleção não dá tempo de chegar, obviamente. Ainda mais o jogo sendo às 11 da manhã. Então só tem dois, vão esses dois. O Mateuzinho volta normal para lateral. O Bidu também mantido. O José Martínez, o venezuelano, também não dá tempo de voltar, por isso está o Ranieri. Carrilho e Garro titulares. Aí aquele outro volante está sempre invertendo, né? Bidon, Charles, Alex, enfim, eles ficam revezando. E a dupla na frente não tem muita discussão, não tem ninguém pedindo passagem, nem Thales Magno. O Romero está na seleção paraguaia também. Não tem outro ali, então essa dupla tá indo muito bem, tá entrosada. O Yuri Alberto com números de gols altíssimos, né, na temporada, 26, faltam 4 para ele igualar o Pedro, que é o artilheiro do Brasil no ano, né, com 30 gols. E o Memphis com 10 jogos titular, 10 no Corinthians, 7 titular e 7 participações em gols, 3 gols e 4 assistências em 7 jogos praticamente, porque os outros ali foram pequenos minutos que ele foi entrando naquele começo lá atrás, quando ele estava pegando um pouquinho mais de ritmo. Muito bem. Bom, vai encarar um Cruzeiro provavelmente reserva, Arnaldo. E aí? Até vendo aqui. Força quase total aí. Mas acho que mais importante é como vem o Cruzeiro, né? Eu estava dando uma olhada na última prévia aqui, praticamente só reservas, né? Sem o Cássio. Wesley Gasolina, lateral direito, gosto desse nome. Presta atenção nesse nome, hein? Né? Presta atenção nesse nome. É o gol que o Massa falou. O gol do Cruzeiro é Wesley Gasolina. O Pelé, no primórdio dele, era o Gasolina. Gasolina, né? O Rodrigo aqui me fala que vai incendiar a partida. Exatamente. Eu acho que o Vessone já tinha explicado o porquê do jogo às 11 horas, o porquê do Cruzeiro está utilizando o time reserva, viaja para o Paraguai ainda na própria quarta-feira para chegar lá para o jogo da Sul-Americana, né? Calhou para o Corinthians que o adversário viesse nessa circunstância. É um jogo obrigatório para o Corinthians nessa nova meta, nessa nova missão, mas é um jogo traiçoeiro. Acho que o Cruzeiro joga um tanto quanto sem responsabilidade. E veremos como o Corinthians vai se comportar na primeira das duas provas, né? A seguinte é contra o Vasco, o outro confronto direto, ainda essa semana, no mesmo estádio, no seu mesmo campo, por essa briga pela pré-Libertadores aí. Por enquanto os resultados têm dado certo e o Corinthians tem vencido os jogos dele, então segue sendo possível, o sonho é brincadeira. O Cruzeiro, 3 estão suspensos, imagino que eles deram aquela forçadinha no cartão, né? Gabriel Veron e Caio Jorge e Matheus Pereira. O trio
talvez mais importante do Cruzeiro. Eles sabiam que ia ter que jogar com o time reserva, imagino que eles deram uma forçada no último jogo, tomaram o terceiro. Vocês imaginam se o Corinthians tivesse passado pelo Racing, o quanto de falatório teríamos para esse jogo, né? Os dois tendo que embarcar na sequência para o Paraguai, os dois se enfrentando, e aí seria um Corinthians antes dando uma segurada em alguns jogadores também, porque no sábado teria final, ia ser bastante inusitado. Aliás, como a Sul-Americana anunciou agora há pouco, faz 10 minutos, aí, ingressos esgotados lá para o Paraguai. Imagino que a torcida do Racing vai tomar ali 80% do estádio, vai ser uma festa bem legal, sobretudo da torcida do Racing, que comprou muitos ingressos da torcida do Cruzeiro. Enfim, vamos ver como as autoridades vão tomar conta disso. Mas é um Cruzeiro focado no sábado. Convenhamos, se o Cruzeiro ganha no sábado, ele resolve a temporada dele. Um título internacional, vaga na Libertadores direta, reconstruindo, trocando de dono de clube, trocando sua diretoria, trazendo jogadores. Você resolve muito a vida do Cruzeiro. Ele termina em paz o ano, com uma baita perspectiva para o outro ano. Mas, se der problema no sábado e ele perder amanhã, ele se pressiona, porque ele está com 47, uma coisa vai a 4-4, fica perto dele, outros podem, Bahia pode ultrapassá-lo, o Atlético Mineiro pode numa dessa ganhar e também encostar, e aí ele vai se complicar bastante. Então, mas ele não tem muito o que ele fazer, ele não tem como ir a Vera na quarta, com o Racing jogando no domingo, e nisso o entendimento da AFA é muito melhor do que o da CBF, né? Quando alguém vai jogar uma final lá na Argentina, automaticamente está no regulamento. Esse time está fora da rodada anterior e fica livre uma semana para jogar. Não tem conversa. Semifinal, final, eles respeitam demais lá os torneios. E aí o Racing joga no domingo, não tem jogo no meio de semana e só pensa no sábado. Então é uma semana inteira de preparação. Aqui no Brasil não tem muito disso. Falou, Cruzeiro, vai lá para Itaquera e se vira lá em Itaquera. Cruzeiro que deve treinar depois do jogo, ou no CT do Corinthians, ou até no próprio estádio, enfim. Os jogadores que não podem ficar parados, ele tem que ter algum treino na quarta-feira amanhã. E é um Corinthians, como o Arnaldo disse, ou ganha, ou o sonho e a brincadeira acabam, não tem muito o que fazer. Com 41 é possível, mas você tem que ir 4-4, 4-7. Se você não fizer isso, é de 3 em 3. Foram 4 vitórias seguidas. Se não fizer a quinta, não fizer a sexta, e no mínimo terminar o final de semana com 4-7, aí eu acho que não tem muita chance não, sobretudo porque são 2 adversários que estão exatamente ali, calhou da tabela da chance do Corinthians encostar no Cruzeiro, passar o Vasco, então tá tudo ali, mas você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer, acaba, e aí você faz a pontuação mínima para não cair, tenta uma Sul-Americana e é do jogo. Mas pro sonho e pra brincadeira da vaga na pré-Libertadores tá vivo, passa pela vitória de amanhã. Se empatar, para mim, acabou qualquer tipo de chance. E só lembrando, como a cota do brasileiro ela é dividida em 3 partes, 40% igual para todo mundo, 30% audiência e 30% é pela posição do campeonato. Dentro desse bolo de 30%, só para se ter uma base, como representa uma melhora nessas últimas rodadas, o 11º ganha 20 milhões. O 10º, uma posição, ganha 26, quase 27. 26,4. Nós estamos falando de 6 milhões se você ficar em 10º ou 11º. Cara, 6 milhões para um clube no final de uma temporada é algo muito, muito grande, né? Então, por exemplo, o 9º, 2 milhões a mais, vai para 28. O 8º, 31, já vai 3 milhões a mais. Então você percebe que não é só uma questão dentro de campo. E o segundo ganha quanto, Vassi? O segundo, 45,7. E o campeão, 48,1. Cara, é muito dinheiro, cara. Então, só da participação fixa. Só dos... Não, o fixo 40 é para todo mundo. O 30 de audiência é outra coisa. Então, é dentro dos 30... Isso, é dentro do 30% do bolo. Então, você está falando de 45 milhões para o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Só desses 30%. Isso, é isso. Só o 30%. Então, realmente... Quer dizer, vai passar de 100 milhões do Campeonato Brasileiro, tranquilamente. Muito mais, né? Essa diferença do campeão pro segundo é muito pequena. O campeão devia receber mais. Eu também acho, concordo. 3 milhões a mais. Pô,
talvez 50. Pô, tem uma diferença enorme você ser campeão e ser vice-campeão. Sim. É como na Copa do Brasil. O campeão ganhou 70, o vice 30. É uma outra bizarrice, né? O cara da Copa do Brasil ganha mais do que o campeão brasileiro, que ficou 38 rodadas brigando com todo mundo aí. Então, mas o critério, assim, não ganha mais, né? Se você pegar toda claro. Toda a premiação. 30% do bolo. Só os 30% vai dar, claro. Quer dizer, a posição do campeonato. Paga a Copa do Brasil. É isso. E a gente não põe na conta tudo que você arrecada o ano inteiro, né? Uhum. Já que a gente está falando em dinheiro, o Corinthians joga só amanhã contra o Cruzeiro. Bom, daqui a pouco a gente fala de dinheiro. Tem uma tela com os números do Garro em 2014, em 2024, que virou um personagem bem importante aí. Vamos colocar. Daqui a pouco a gente fala da questão do Fred Luz aí. Olha lá. Cadê a tela? Vai entrar já. Garro ou Yuri Alberto? Quem é o jogador mais importante do Corinthians hoje? Ou o Memphis? Pra ficar em 3. O seu hoje me ou o Hugo Souza, vamos colocar vários. Se você fala o ano, pra mim o Garro é o mais regular da temporada do Corinthians. Uhum. É o cara que desde o primeiro jogo dele, lá no Campeonato Paulista, lembra que a gente ficou um mês sem regularizar porque o presidente não mandava um papel lá do Tadjeres com raiva de ter perdido o jogador e tal, enfim. E aí ele ficou um mês treinando, e aí a partir do momento que ele estreia, a gente quando mostrar na tela, a gente vai ter um pouco melhor noção. E o que mais me impacta nos números dele é saber, é o primeiro ano do cara num outro país, pela primeira vez ele sai do país dele, e fazer tudo isso no seu primeiro ano de clube, eu acho isso fantástico. É um cara não é nem zero, é menos um problema fora de campo. Veio com a família, com a esposa, com a filhinha, acho que a outra filha está nascendo. É um cara que muito identificado, que a cada momento, a cada comemoração, faz questão de se identificar com o torcedor. Numa postagem, naquela sexta-feira que o Corinthians perde o patrocínio, tinham 1000 casos lá que aconteceram aquela sexta-noite, atraso de salário. Ele fez uma postagem para tentar acalmar o torcedor, teve ali a simbologia, né? O feeling de fazer uma postagem escrevendo tudo vai dar certo, o torcedor e tal. Então, assim, ele é um cara que, quando chega nos hotéis, você tem um cara que vai parar para atender e tirar foto com as pessoas que estão no hotel, é ele. Se a segurança vai gostar, se a diretora... Ninguém sabe. Ele vai lá e para e quer que se dane, atende um por um, com a maior paciência na porta do hotel. Então, é um cara que, por ser o primeiro ano, me parece números muito, muito bons mesmo, muito acima da média. 58 partidas, 52 jogos como titular, 10 gols, 7 gols fora da área, 13 assistências e 2,5 passes decisivos por jogo. O Massa, Garro, Yuri Alberto, Memphis, Hugo Souza. Quem é o mais importante do time? Depende do ponto de vista. Eu acho que os números, os argumentos do Vessa são ótimos, excelentes. Eu concordo com todos eles, mas eu vou ficar pela humanidade, vou optar por tudo que esse rapaz passou esse ano, todos os memes que ele sofreu, toda a fase ruim, tudo que ele teve que buscar de recuperação. Não é fácil para um ser humano sair da onde ele saiu e chegar onde ele chegou. Quase 30 gols, né, na temporada. 26 gols. Mais 5 assistências, dá 31 participações para gol. Isso, então reconheço que o goleiro tem um papel importante, que o Memphis tem um papel da autoestima, muito do sonho e da brincadeira vem também aí da questão da chegada dele. Ele é mais jogador que o Alberto, tecnicamente, se você for analisar no individual. Acho o Garro fundamental, é muita coisa, né, cara, olha lá. Ele tem 58 jogos na temporada e ficou fora alguns porque não tinha documento. Então ele pode bater aí, tem mais 5, né, pra jogar? Pode bater 63 jogos, é uma grande marca, não custou tão caro assim, é um jogador, uma excelente contratação do Corinthians, mas pra mim eu vou pensar na figura, no humano, em tudo que o Yuri Alberto passou, porque eu teria sucumbido facilmente a tudo que ele passou e enfrentou com 23 anos, né? 23 anos. Então eu fico com o Yuri Alberto. Também, como último argumento, é o cara que faz gol, né? Então aí é raro, é difícil ter jogador que faz gol, e o Corinthians está bem servido nesse aspecto. E aí, Arnaldo?
Garro, sem dúvida. Eu acho que eles se completam, né? O trio, aliás, né? Agora é um trio que tecnicamente de características se completa. Agora eu acho que a questão da regularidade do Garro, ela está presente em todos os momentos da temporada do Corinthians, mesmo quando ele tinha companheiros de um nível técnico bem abaixo. Ele tinha sido o melhor jogador do campeonato argentino, é uma contratação certeira do Corinthians. Ele não se machuca, dificilmente é suspenso, tem, né, então tem a idade, agora está no auge da carreira. E vamos lembrar que ele teve a um passo de virar vilão, né? Ele teve a história do vilão. Ele perdeu a bola do jogo na Argentina, né? E teve muita gente que transita e fala sobre o Corinthians, que é o Corinthians chamando o cara de pipoqueiro e tal, porque quando um time grande perde uma coisa e parece que o Corinthians não foi eliminado, mas foi, em 2 semanas foi eliminado de 2 Copas e o cara perdeu um gol cara a cara na Argentina, ele poderia ter ido do céu ao inferno rapidamente, não fosse a recuperação na sequência, o clássico e tudo mais. E acho que ele conseguiu reagir rapidamente a isso e tá fechando a temporada. Eu assim, não me surpreendi, não. Porque eu conhecia e achava que seria uma ótima para qualquer time. Caberia no Palmeiras, Flamengo, Botafogo, né? Eu acho que o Corinthians acertou e ele é um dos melhores jogadores da temporada no Brasil, não só do Corinthians. Só 2 detalhes rápidos. Uma é de que ele colocou muito jogador na cara do gol e os caras perderam os gols. Lembra, Yuri Alberto? Quantidade, esses números eram para ser melhores, né? Ele deixou os caras várias vezes, o Yuri Alberto, sobretudo, naquela fase ruim. E o outro detalhe interessante, ele fala isso, né, no vestiário, ele fala quanto foi o que o Arnaldo está dizendo, quanto a semana dele foi difícil, e aí depois que faz o que fez no derby, né, um gol e uma assistência, tudo muda, enfim. Né? O derby ele é muito grande nesse sentido aí, mas olha, eu vou falar assim, é incrível dizer isso, mas individualmente o que o Garro está fazendo, o que o Yuri sobretudo está fazendo, parece loucura, mas naqueles prêmios individuais de um campeonato brasileiro, não me parece loucura eles serem no mínimo cogitados ali. Eu sei que tem caras do Botafogo muito acima da curva, o time vai estar perto de título, mas não é loucura pensar, tipo, top 3, mesmo quando eles tendo lutado contra o rebaixamento. Não, vamos com calma, né? Vamos com calma. Você não acha? Não, o primeiro turno do Corinthians deles foi... Negócio legal. Top 5 aqui, isso é bem importante na nossa discussão. Mais gols. O Estevam, 12, Pedro, 11, Hulk, Yuri Alberto e Luciano, 10. É a artilharia agora. Assistências. Estevam, 8, Garro, 8, Matheus Pereira, 7, foi ultrapassado, Savarino, 6 e Pochettino, do 6. Mais participações em gols. Pedro, 20, Estevam, 20, Pedro, 16, Garro, 15. Então, Estevam, em participação e gol, 20 é o líder disparado, também muito bem. Mais passes decisivos, o Garro 83, o Veiga 76, Matheus Pereira 68. Mais chances claras criadas, Alan Patrick 11, Luiz Araújo 11, Estevão 10, Garro 10. Então, você percebe que o Garro, nessas coisas todas, ele está realmente entre os 5 ali, mesmo com um ano no brasileiro que o Corinthians não fez tão bom. O Leonardo Felipe aqui fala o seguinte: Massa, campeonato do Garro é muito bom. Acho que está entre os melhores meses do campeonato, sim. Alan Patrick ficou inúmeros jogos fora e sem decidir. Garro e Lucas decidiram mais jogos do que o Alan Patrick. Lucas do São Paulo? O Lucas está bem aqui também. O Lucas fez um bom campeonato, sem dúvida, mas não acho que esteja entre os melhores. O Pochettino, citado pelo Ressone, talvez tenha sido o jogador mais decisivo do Fortaleza o tempo todo, né? Porque ele jogou bastante, fez bastante gol. A gente não dá muita atenção. O Lucas é o 5º em participações em gols no Campeonato Brasileiro. Estevão, 20, Pedro, 16, Garro, 15, Hulk, 14 e Lucas Moura, 14. É o 4º junto. Agora, que pena. O Rodrigo, né, aqui, ó. Claro. O Rodrigo, nosso editor, nosso mulá, fala, abre aspas, o Almada não jogou mais que o Garro nesse brasileiro. Fecha aspas. Não, chegou depois? Jogou depois também, por isso. Eu também acho que não, mas teve... É que normalmente a gente aceita times que não foram muito bem, sabe qual é a condição? O goleiro. Tipo, o Felipe, ele ganha quase bola de ouro em 2007, quando ele caiu. Mas ele fazia 4 defesas e salvou o Corinthians todos os jogos. Ele ganhou bola de prata. Ele ficou entre
Mas por quê? Porque ele acabou. Aquele ano ele era tão bombardeado que ele se destacou. Então os times piores, normalmente só o goleiro tem o direito, entre aspas, de ganhar como um destaque ali de um campeonato brasileiro, porque ele ajuda a não cair mais rápido ou até ficar na primeira divisão. Fala, Fiel, trazendo o primeiro noticiário do Coringão dessa terça-feira, dia 19 de novembro, até que enfim tá chegando o jogo do Coringão, não é mesmo, galera? Corinthians, que está com 41 pontos no campeonato, faltando 5 rodadas para o término, se vencer todas, vai chegar a 56 pontos, conquistando assim uma vaga na Copa Sul-Americana e provavelmente uma vaga na Pré-Libertadores, o que seria de grande valia, principalmente para 2025. Isso porque, além da competição continental, Coringão também disputaria a Copa do Brasil, que esse ano chegamos na semifinal. Para esse confronto importantíssimo aí contra o Cruzeiro, galera, um jogo aí de 6 pontos, como a gente vem falando, né? Corinthians vai ter a volta aí dos 2 laterais, do Hugo e de Mateuzinho, que cumpriram suspensão por acúmulo de cartões amarelos. E se tratando dos jogadores que estão jogando na data FIFA, o Romero pela seleção paraguaia, José Martínez pela seleção venezuelana e também o Félix Torres, que está jogando pela seleção equatoriana, provavelmente serão desfalques do Coringão. Isso porque o jogo é 11 horas da manhã, galera. E o Corinthians está correndo contra o tempo para recuperar o zagueiro Kaká, que sofreu uma lesão nas costas e está em fase final de recuperação. Isso sem falar do zagueiro André Ramalho, que sofreu uma contusão no jogo contra o Palmeiras e também está em fase final de recuperação. Outro jogador que está em fase final de recuperação é o atacante espanhol Héctor Hernández, que já está voltando a treinar com os companheiros e provavelmente nessa reta final aí de Campeonato Brasileiro pode estar à disposição do técnico Ramon Dias. Vamos trazer aqui algumas informações do Coringão com relação ao zagueiro Kaká, que atingiu as metas para ser comprado em definitivo pelo Coringão. Vamos trazer aqui as informações. A partir de 2025, o Corinthians terá uma nova responsabilidade financeira. Se trata da aquisição do zagueiro Kaká. O jogador, atualmente emprestado pelo clube japonês Tokushima Vortis, teve uma cláusula de compra no seu contrato acionada após ultrapassar a marca de 3.150 minutos em campo pelo Alvinegro. O Timão investirá 4 milhões de dólares, aproximadamente 22 milhões de reais, para adquirir 90% dos direitos econômicos do jogador. E aí, torcedor, o que você está achando aí da atuação do zagueiro Kaká com a camisa do Coringão? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, inscrever no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Corinthians. Então até o próximo vídeo.